Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal. Pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, que compartilhem o vídeo, que acione o sininho para receber as notificações. Assim, irmãos, compartilhe o vídeo para que a gente possa atingir com a palavra de Deus o maior número de pessoas que a gente conseguir atingir. Vamos propagar a palavra de Deus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar acerca do dia de hoje, que é um dia que nos remete à morte de Jesus Cristo. Mas qual o conhecimento, qual a profundidade do conhecimento que nós temos acerca deste ato? A crucificação de Jesus Cristo. Qual o motivo? Por que Jesus foi crucificado? Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos. Não existe nenhum justo aqui na terra. Se aqui houvesse um justo que não houvesse pecado, que não tivesse pecado e que não peca, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir e morrer por nós. Então a Bíblia diz que todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Esse ato, ou essa necessidade de carecermos da glória de Deus, foi o que moveu os céus e que fez com que Jesus viesse à terra para que morresse por nós, para que morresse pela essa humanidade pecaminosa, para que através deste ato nós pudéssemos ter um caminho de volta a Deus. A Bíblia diz em Filipenses, no seu capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, no versículo 6 diz que ele subsistia em forma de Deus, não julgou a usurpação a ser como Deus, igual a Deus. Antes, no 7, diz que antes ele se esvaziou, assumindo a forma de homem, e foi reconhecido em forma humana. No 8 vai dizer assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, contextualizando, Jesus Cristo, ele estava no céu, assentado no trono de glória, membro integrante da Trindade Santa. E ele recebeu essa árdua missão de se esvaziar da sua glória, se despir da sua divindade, descer à terra como homem, cumprir a missão, deixou toda a sua glória no céu e veio como servo. Ele veio para servir. Ele teve fome enquanto figura humana. A Bíblia diz que depois dele ter sido tentado 40 dias, ele sentiu fome. Ele teve necessidades como qualquer outra pessoa aqui na terra, enquanto figura humana. Teve sede. Então, irmãos, Cristo, ele se despiu da sua glória. Veio à terra como homem para cumprir uma missão árdua. Uma missão que não foi fácil. Não foi fácil. Olha, irmãos, em Mateus 26:38, diz que ele conversando com os discípulos, com 3 discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele diz assim que a alma dele estava entristecida
tão entristecida a ponto de morte. Ele estava com uma tristeza profunda, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava ali no Getsemane com aquela apreensão, sabendo por tudo aquilo que ele iria passar. Ele ia se fazer maldição pela humanidade. A humanidade que é uma humanidade pecaminosa, uma humanidade que o rejeitou. A humanidade ela rejeitou a Jesus Cristo, com exceção de poucos, né, dos seus discípulos. Jesus, ele estava sentindo uma tristeza tão profunda, que ele disse que ele estava triste, que a alma dele estava triste a ponto de morte. E o que comprova essa tristeza tão profunda é que acontece um fenômeno com ele, um fenômeno raro, que é o fenômeno pelo qual o suor ele se transforma em gotas de sangue, que isso acontece devido ao rompimento de vasos sanguíneos, que se misturam o suor e a pessoa ela sua sangue. Esse é um fenômeno raríssimo e acontece quando a pessoa está num estado emocional muito forte, onde ela é abalada emocionalmente. Você vê que passamos por aflições, passamos por momentos que são difíceis, mas nós não chegamos a esse ponto de suar sangue. Esse fenômeno conhecido, chamado por hematidrose. Então, nesse momento, Jesus estava com a alma dele estraçalhada, despedaçada. Mas ele seguiu com a missão. E aí, quando se fala que em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, 7 e 8, que vai falar da glória dele, que ele deixou a glória dele lá nos céus, que ele foi humilhado porque ele se tornou homem, ele veio e cumpriu toda a sua missão, se esvaziando de si mesmo, de toda a sua honra divina, de ser adorado pelos querubins, pelos serafins, pelos anciãos, por todos os anjos de infinita grandeza que tinham, que o adoravam. Deixou tudo isso no céu e veio à terra como homem, para cumprir essa missão, para ser morto, crucificado entre ladrões. Mas não foi só isso. Às vezes, quando a gente fala da crucificação de Jesus, a gente lembra ali da Via Crucis, ele carregando a cruz, uma cruz pesada, e ser crucificado em meio a malfeitores, a bandidos. Mas meus irmãos, teve um processo antes. E esse processo dele ser espancado, dele ser chicoteado com açoites. Os soldados romanos, eles tinham os açoites e na ponta dos açoites eles colocavam pedaços de ossos pontiagudos, pregos, e quando eles açoitavam, aquilo grudava na carne da pessoa que estava recebendo os açoites e eles arrancavam. Ele foi esbofeteado, foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, ele foi ridicularizado, ele foi cuspido. A própria população escolheu soltar Barrabás ao invés de Jesus Cristo. Tudo isso Jesus Cristo fez. E ele cumpriu. O momento dele era um momento tão difícil. Em Mateus 27, no versículo 46, Jesus brada em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Momento de reflexão.
aquela cruz não era de Jesus. Aquele castigo não era de Jesus. Ele se fez maldição por mim e por você. Em Isaías, no seu capítulo 53, no seu versículo 5, vai dizer que ele foi ferido, ele foi moído. No 7 diz que ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca para dizer que não queria aquela missão, que soltassem ele. Não. Ele foi oprimido, foi afligido, ele foi moído, ferido. Tem a ideia de ser moído, de ser moído. Ele se fez maldição por mim e por você. No dia de hoje, quando é celebrado esse dia da crucificação de Jesus Cristo, nós não temos a profundidade, e muitas vezes nós não temos a profundidade desse ato. O que foi que promoveu, por que aconteceu e o que veio depois desse ato. Então, o que aconteceu para que houvesse a crucificação foi porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá, quando o povo saiu do Egito, que o faraó não queria liberar o povo para sair do Egito, e Deus enviou as pragas, a 10ª praga foi a praga da morte dos primogênitos. E aí Deus fala a Moisés para que diga ao povo que mate um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, e pegue o sangue do cordeiro e passe na soleira das portas, que aquilo ali, quando Deus viesse para tirar as vidas do primogênito, aquele sangue ali seria como sinal para que ele passasse por cima. Então já era uma referência a Jesus Cristo, a morte de Jesus, o sacrifício que Jesus ia passar. Já era uma figuração do que iria acontecer. O Cordeiro, Jesus é o Cordeiro, a morte de Jesus é uma morte substitutiva, assim como foi do Cordeiro lá, para se livrar o povo de Israel do Egito. Aquele sangue serviu como sinal para que Deus passasse por cima. O sangue de Jesus é o sangue que nos livra, que nos protege, que nos purifica, que nos leva de volta a Deus. Em Mateus 51, diz que ele bradou novamente, Mateus capítulo 27, versículo 51, diz que ele bradou novamente em alta voz e entregou o Espírito dele a Deus. E aí tremeu-se a terra, o véu se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra se tremeu e as rochas se fenderam. E com esse ato, a consumação da morte de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao trono do Pai. Ele foi o Verbo, era o Verbo, se fez carne, habitou entre nós. Vimos a glória dele, como a unigênito do Pai, ele era o único filho do Pai. Isso está em João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne, vimos a glória dele como a unigênito do Pai, o único filho. E em Romanos 8, 29, ele já não é mais o unigênito. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de ter Cristo, Jesus Cristo, como nosso irmão. Jesus passa a ser primogênito. Deixa de ser unigênito e passa a ser o primogênito por conta do sacrifício que ele fez. Abrindo esse caminho e essa prerrogativa e esse privilégio para nós que o aceitamos como único e suficiente Salvador de nossas vidas, de nossas almas, e nos leva de volta a um relacionamento com Deus. E passamos de criaturas a filhos de Deus. Então, irmãos, que fique nesse dia esta mensagem, que o sacrifício de Jesus Cristo nos torna filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros do reino de Deus. Guarde essa mensagem no seu coração.